Opinião. Gilberto Azevedo e Osmar Câmprega analisam os principais acontecimentos da política no Brasil e no mundo. Está no ar, Política com Pimenta. 7h mais 45, 7h45, nós estamos de volta na apresentação do seu Repórter Cultura, edição desta quinta-feira, 9 de novembro. Já estamos com os nossos comentaristas apostos para mais uma edição do Política com Pimenta, edição desta quinta, 9 de novembro. Muito bom dia para o nosso querido doutor Gilberto Luiz de Azevedo. Bom dia, Osmar. Bom dia, Odair. Bom dia aos nossos ouvintes. Tenhamos nós um bom dia. Tudo bem, Osmar Câmprega também, seja bem-vindo, muito bom dia para mais uma edição do Política com Pimenta, Osmar. Bom dia, Odair, bom dia, doutor Gilberto, bom dia aos nossos ouvintes, a quem está nos assistindo e a nossa equipe técnica. Muito bem, olha, nós vamos começar o nosso Política com Pimenta de hoje falando a respeito da reforma tributária. Muito tem se falado a respeito, passou já na CCJ do Senado, veio da Câmara dos Deputados, passou na CCJ do Senado, agora vai para, aliás, foi aprovada ontem, né, no plenário do Senado lá, com 52 votos favoráveis, 24 contrários, e teve alguns destaques que agora precisam passar novamente pela Câmara dos Deputados. Mas é uma reforma polêmica, tem muitos pontos aí que estão sendo discutidos. A questão é que não traz diminuição de impostos, traz aí uma e outra facilidade em termos de junção de impostos, mas não está trazendo redução de impostos, está trazendo algo perigoso, na minha visão, aí eu quero ver a visão de vocês também, que é centralizar os impostos praticamente todos lá em Brasília, depender de uma comissão lá que vai definir para onde vão os impostos posteriormente. Isso tudo tem sido discutido, mas pelo jeito a Câmara dos Deputados, o Senado, em sua maioria, não está olhando para essas questões. Doutor Gilberto, como é que o senhor está avaliando isso tudo? Bom, primeiramente nós devemos entender que há necessidade de que haja uma reformulação na sistemática de cobrança e apuração de impostos do Brasil. A sistemática atual, eu creio que ela está ultrapassada, há necessidade de modernizar com a adoção desse sistema atual, haja vista que ele está sendo utilizado em mais de 170 países. No entanto, o que a gente observou e leu ontem na imprensa é que o fisiologismo tomou conta, seja no sentido de angariar votos para aprovação, ou seja no sentido de angariar setores com alíquotas reduzidas. Quer dizer, na verdade, o que vai acontecer, haverá sim um aumento dos impostos, até porque ao que eu entendi, os dois impostos vão correr simultaneamente e essa situação vai ocorrer entre 2026 e 2033, são 6, 7, 8 anos para que isso vá acontecer, e lá houve muito lobby, muita ação para tirar esse ou aquele setor da tributação mais elevada. Existem setores que foram selecionados, 13 setores, que vão ter uma alíquota de 60% de descontos. É óbvio que, por exemplo, eu entendo que a cesta básica, os alimentos e alguns medicamentos devam sair dessa alíquota grande. No entanto, isso tem que ser feito com mais parcimônia, isso tem que ser observado. Eu creio que a grande quantidade da população, se não totalidade da população, não sabe o que está acontecendo. Essa questão, voltando ao tal da comissão, isso significa que a abolição da Câmara e do Senado e dos estados, porque nenhum de nós votará nos integrantes dessa comissão, que serão muito provavelmente nomeados ao bel prazer da presidência da República, vaquinhas de presépio, portanto, e vão beneficiar quem quer que eles desejam.
no sentido, inclusive, de se perpetuar no poder. O que não se pensou, me parece, o que não está evidente, é que a população é que tem que ser beneficiada. Muitos lobbies, a população não pode nem comparecer a Brasília sob pena do que nós já conhecemos, o que acontece. Estima-se que o Ministério da Economia estima que a alíquota será entre 25,45% a 27,5%. No entanto, estima-se com essas isenções de determinados grupos, vá para 34% o valor do imposto cobrado nas mercadorias. Isso é um absurdo, essa situação tem que ser verificada. Como eu disse, muitos lobbies agiram, muitos senadores angariaram para si cargos e coisas do gênero, e agora retorna à Câmara. Será que a Câmara também vai ter esse apetite, como já tem por cargos e outras benesses para fazer a aprovação? E o povo, onde é que fica nessa situação? É impressionante a capacidade que tem o governo, a Câmara e o Senado de meter a mão no nosso bolso. Osmar Campreguer. Bom, eu quero fazer um comentário rápido sobre até aquela declaração do Ronaldo Caiado lá, que eu acho que de fato tem algumas coisas assim meio difíceis de entender, e a forma de operacionalizar aquele comitê. Mas esse comitê não é nomeado, pelo que eu entendi, são 27 representantes dos estados e 27 representantes dos governadores, mas eles não vão retirar impostos, como imaginar, de Timbó para mandar para o Rio de Janeiro, ou vice-versa. Esse comitê é só para gerir, para dizer, não, esse imposto é de Timbó. O que me parece é que vai ter um sistema automático que esse imposto foi gerado por Timbó, vai tirar uma fatia para distribuir para os demais estados que dependem, que não têm autonomia, que não têm capacidade financeira. Assim eu entendi. Essa situação. Com relação à reclamação do Ronaldo Caiado sobre a perda de autonomia dos estados, ele até tem razão, mas a guerra fiscal que está estabelecida hoje também não é saudável, porque um estado baixa imposto para retirar as indústrias do outro estado. Aconteceu aqui na região que empresas daqui de confecção estão lá em Goiás atraídas por incentivos fiscais. Então, essa parte, pelo menos, vai ser isonômica. Cada estado vai ter uma tarifa só. Com relação aos municípios, eu acho que falta dizer o seguinte: nós temos 5.500 e tantos municípios, mas deles, mais ou menos 3.000 têm capacidade financeira para se sustentar. Os demais dependem de fundo de participação do município. Então, acredito que sejam necessárias outras reformas para que somente os municípios que tenham capacidade de se sustentar permaneçam como municípios e as demais percam essa situação. Porque, caso contrário, vai continuar indo para a Bahia, dinheiro que seria de Timbó, da Bahia para o Mato Grosso, do Mato Grosso para Paraíba, porque os municípios não conseguem se sustentar. Então, esse comitê é para isso. Ele vai mandar, Timbó vai arrecadar 100 mil, vai mandar 30 para Timbó e os outros 70 vão para outros lugares do Brasil, porque existem os municípios, mas eles não têm capacidade de se sustentar. Com relação ao discurso do Caiado ainda, ele deveria ter dito que também é ruim o incentivo fiscal para a indústria automobilística do próprio estado, do estado de Goiás e de outros estados. Mas ele se omitiu. O que é bom, a gente fica quieto. O que é ruim, que a gente acha que é ruim, a gente fala. Então, faltou honestidade intelectual dele para dizer todos os problemas. E a reforma, eu acredito que o maior problema não é esse comitê, ou não sei o nome exato, mas sim a ampliação das isenções, porque a ampliação das isenções significa maior tributação para aqueles que pagam. Então, se o Senado tivesse se unido, eles podiam ter enfrentado as corporações.
mas abriram para indústria automobilística, para clube de futebol, para advogado, para médico, para uma série de segmentos sociais, corporativos, que tem força para pressionar o Congresso. Se o Senado tivesse sido unido, provavelmente o número de isenções seria menor e o imposto geral teria sido menor também. Esse é um ponto elementar que o Caiado fingiu que não sabe disso, né? Então, acho bem oportunista a fala dele, né? E eu acredito que a revolta dele é mais para marcar ponto, porque ele é o único governador do estado que se manifestou nesse sentido. Veja ainda dentro desse... Pode ir, doutor Gilberto. Veja, essa situação de retirar dinheiro de estados e municípios que mais arrecadam, já acontece agora. Santa Catarina é um estado pujante, é o 5º arrecadador de impostos na União e é um dos que menos recebe o retorno. Eu tenho a impressão que isso vai piorar essa questão. Eu acho que, felizmente, essa situação toda vai ter que ser regulamentada em lei complementar. Ora, aí há a necessidade dos nossos deputados federais e senadores começarem a agir em benefício de Santa Catarina, porque não é possível que aqui se gere tanto imposto e se tenha tão pouco retorno. Veja a quantidade ínfima de obras que o governo federal coloca aqui no estado para fazer retornar o imposto que é gerado aqui. Evidentemente, Osmar, eu concordo contigo que o Ronaldo Caiado jogou ali para a torcida. No entanto, ele tem razão que municípios menos favorecidos continuarão a ser menos favorecidos, porque essa reforma ela não vai beneficiar quem deveria ser efetivamente beneficiado, que é a população. São os grandes conglomerados que têm força, repito, que foram lá no Congresso, fizeram pressão, fizeram lobby, e olha, eu preciso produzir, mas eu quero tanto de desconto, mas e vai chegar na ponta final, quem vai pagar o imposto efetivamente é o contribuinte, somos nós, o povo. E na verdade muita parte desse dinheiro vai ficar no meio do caminho na mão desses conglomerados, como fica agora atualmente, principalmente questões de medicamentos, vacinas, medicina, coisas desse gênero, educação, que a gente observa que onde estão os maiores ganhos e serão um dos mais beneficiados a respeito dessa questão. Sim, eu só queria complementar que hoje, mais ou menos, misturando tudo, 75% dos impostos são recolhidos, 25% acabam se perdendo, e isso torna a carga tributária maior. E vai acontecer com esse favorecimento desses conglomerados, grupos, e vai sobrar carga vai sobrar mais uns 10 quilos para cada contribuinte. Mas só queria voltar à questão de recolher, de pagar os impostos aonde se consome. Eu acho que é uma medida justa, embora criticada pelo Ronaldo Caiado, porque afinal de contas, aonde há o consumo é que existe muita, a população é na sua maioria. Então, aonde tem o consumo no meu entendimento, é correto que se cobre, que esse estado receba o tributo. Por exemplo, se consumimos em Timbó, esse tributo fica para Timbó, para o estado de Santa Catarina, e não lá para a Bahia que produziu ele. Então, essa sistemática eu acho correta, porque aonde se consome vai ser gerado o tributo. Nesse aspecto, eu acho correta a mudança e discordo da tese dele que ele não falou como devia ser, mas que ele disse que devia ser diferente. Eu acho que aonde não se consome não pode ter tributo. A reforma seria complexa em todos os sentidos, porque vai desagradar alguns e agrada a outros. Isso é normal. Exatamente, mas o que só para a gente fechar esse assunto,
o que a gente esperaria de uma reforma, né? Eu vejo que aí a gente não está falando de uma reforma. Quando a gente fala de uma reforma tributária, a gente deveria partir do princípio que seria facilitada a questão dos tributos. Alguma coisa vem aí de facilitação, mas não é o suficiente, nada suficiente para as empresas que têm que arcar com uma estrutura gigante para calcular impostos, sustenta uma corrente de jurídica no país também, essa questão tributária, né? Tem muito lobby envolvido com isso aí também, que não seja muito facilitado, não, para que se mantenha, né, essa dificuldade nos cálculos, nas possibilidades de recurso, de entrar juridicamente contra o Estado, contra o país, enfim. E aí a gente não vê essa facilitação, a gente não vê redução da carga tributária, bem pelo contrário, aí continua essa questão dos lobbies, aí a gente vê a área de serviço sendo extremamente afetada, né? A perspectiva é que seja grandemente afetada pela essa reforma tributária. Então, quando a gente olha para o todo e a gente não vê benefício, né? Então, para que mexer se não é para melhorar? Essa é a pergunta. Veja, só um parênteses. Eu acho que haverá um aumento brutal na arrecadação. No entanto, ainda não se cumpriu aquela promessa de isenção até R$5.000 de imposto de renda do salário do trabalhador. Quer dizer, está se aumentando a base do consumo e vai se aumentar a base da propriedade. No entanto, a renda, que é o salário do trabalhador, de quem ofere com proventos, salários com seu trabalho, isso não foi mexido. Está quietinho, ninguém fala nada. Eu acredito que o que vai facilitar mesmo é a cobrança e o recolhimento dos impostos. Esse é o ponto 1, né? Com relação ao imposto de renda, eu acredito que essa meta de R$5.000 vai ser atingida lá para 26, porque não era possível. Para fazer isso, teria que retirar, que hoje a grande massa de trabalhadores ganha entre 1 e 5 salários mínimos. Então, seria muito... o governo perde muita arrecadação. Mas essa meta vai ser atingida até 2026, 2027. Mas o trabalhador já paga imposto no consumo da mercadoria. Isso, em tese, é uma bitributação. Quer dizer, você paga porque está comprando uma mercadoria, mas você paga também por estar recebendo salário. Isso é um absurdo. Você tem que ter o governo não pode ter essas duas fontes. Não há nenhum tipo de compensação do que você recebe de retorno pagando imposto sobre o teu salário. Nada. E sobre consumo você ainda recebe alguma coisa. Agora, para onde que vai o dinheiro cobrado do trabalhador no seu salário? Sim, nós temos uma cobrança excessiva de impostos, isso é um geral. Até ano passado nós pagávamos sobre 1.900, hoje passou para 2.600. Ano que vem deve passar para 3 ou algo assim. Então, o mais pobre, ele é obrigado a pagar imposto, porque quando sai do salário dele, vai aparecer ali na folha, não tem como fugir. E muita gente que poderia e deveria, não paga, ou paga muito menos proporcionalmente do que o trabalhador assalariado. Pois é, gente, olha, nós já estamos aí com o nosso tempo estourado. Um comentário rápido já foi feito aí por vocês também, eu acho que o doutor Gilberto lembrou disso, né, durante um dos comentários que ele fez ali, mas o Lira ganhou a Caixa Econômica Federal, a presidência da Caixa Econômica Federal, e parece que o Pacheco ganhou a presidência do Banco do Brasil. O toma lá da cá continuando e os principais expoentes da política nacional sendo cooptados aí por essa prática que não tem fim, doutor Gilberto. Exatamente. Eu gostaria que os senhores deputados, os senhores senadores, pensassem na população, não pensassem nas suas influências. É óbvio que essas pessoas têm influência, é óbvio que elas precisam ter esse tipo de penetração junto às áreas da administração. No entanto, o que mais se viu, o que mais se falou, se falou nessas empresas, nos conglomerados, nos setores
não se falou em simplificação de impostos e diminuição de impostos para a população. Se verificou uma simplificação de cobrança, não uma diminuição de alíquotas, alguma coisa que pudesse aumentar o consumo e gerar mais riqueza. Eu penso que há muita coisa a ser esclarecida. Eu acho que tem que, tanto o Senado como a Câmara Federal, como o próprio Executivo, eles têm que urgentemente fazer uma cartilha e distribuir amplamente para toda a população para saber o que está acontecendo. Porque no sistema atual é um emaranhado, nesse sistema novo pode continuar um emaranhado, e eu acho que a população tem que ser, e há necessidade de ser suficientemente esclarecida. Não só com folhetinho, não, tem que ser uma coisa muito bem clara. Osmar, para fechar. Com relação à mistura entre o Congresso ali, esse corporativismo não, essa troca, toma cá, lá, toma lá da cá, de fato é um problema no Brasil. Se você vê, o Congresso reclama da interferência do judiciário nas ações dele, mas ele também interfere, ele quer se misturar com o executivo quando interessa para ele. Então, eu acho que é uma situação que hoje qualquer governante é obrigado a fazer isso se quiser governar. Infelizmente, em qualquer estado da federação ou município, ele tem que fazer isso se ele quiser ter governabilidade, porque se não fizer isso, ele não consegue. Então, nós temos partidos fracionados, nós temos uma situação partidária difícil, ruim, e os governos, eles aprenderam essa prática e agora não tem mais como voltar, infelizmente. Muito bem, esse foi o nosso Política com Pimenta de hoje, quinta-feira, dia 9. A gente agradece aos nossos comentaristas. Está cada vez melhor aí o debate com os nossos amigos Gilberto Luiz de Azevedo e Osmar Bento Campreguer. Voltam na próxima terça-feira com mais assuntos aí para debatermos, comentarmos aqui no Política com Pimenta. Um abraço, doutor Gilberto, até na terça, um bom final de semana. Um abraço, Odair, um abraço, Osmar, um abraço a todos os nossos ouvintes, e que tenhamos um bom fim de semana com tranquilidade. Osmar, até na terça-feira, bom final de semana. Abraço, Odair, abraço, doutor Gilberto, abraço aos nossos ouvintes, bom final de semana a todos, com sol ou chuva, até terça então.